Abre comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. O verso é o verso 12. Está dizendo assim a palavra de Deus: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Amém. Pode tomar assento. Nenhum homem pode viver inteiramente para Cristo se não morrer inteiramente para si mesmo e para os seus pecados. Quando Paulo escreve Colossenses capítulo 2, ele quer levar aos irmãos a entender que a nova criatura em Cristo não é apenas levantar a sua mão e vir aqui na frente e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas Paulo leva os irmãos de Colossos a entender que uma vida com Cristo é uma vida nova, é uma vida transformada, é uma vida aquela que nós vivíamos antes do conhecimento de Cristo. E o sepultamento aqui é uma morte completa. O sepultamento aqui não pode ser um sepultamento somente dos seus braços, somente das suas mãos. Sepultado com ele no batismo. Hoje nós tivemos batismo. 2 jovens entraram nas águas, confirmando assim o seu compromisso com Jesus Cristo. E é importante nós entendermos que esse sepultamento é um sepultamento completo. Quando nós levamos uma pessoa à imersão na água, isso quer dizer que aquela pessoa que estava fora da água, antes do conhecimento de Cristo, ela é deitada dentro da água, submergida ali, como um símbolo de sepultamento. Hora que a pessoa levanta dali, ela levanta uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o sepultamento é uma morte completa. Fala comigo, sepultamento é uma morte completa. E sepultamento também é uma morte, é um símbolo de uma morte na sua totalidade. Sepultamento também é o símbolo de uma morte na sua totalidade. Eu já disse aqui, não tem como os seus olhos, as suas mãos servir o mundo e somente os seus olhos servir a Cristo. Não tem como a sua mente ser direcionada pelo mundo e as suas mãos querer trabalhar na obra de Cristo. Não, isso não funciona. Por isso a conversão, ela atinge todo o ser humano. Ela atinge o homem por completo. O homem é atingido por completo. Por quê? Porque é um sepultamento. É um sepultamento.
Então, todo o seu corpo passa a ser afetado por essa morte. Presta atenção, olha para cá. Todo o seu corpo passa a ser afetado por essa morte. Você já não vive, Paulo vai dizer aqui depois, eu não vivo para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus que morreu e ressuscitou por mim. Agora eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Essa é a nova vida, essa é o novo nascimento. E queridos, e por essa razão, essa nova criatura, ela é revestida de um novo corpo. A gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu sou convertido, mas vive como antigamente, veste como o mundo, fala como o mundo. É impossível. Não sou eu que estou dizendo, é as escrituras. É impossível. É impossível. Se você diz ser convertido, está vivendo igual ao mundo, você não se converteu. É impossível. É impossível não ter não afetar toda a sua mente, todo o seu coração. É impossível. É impossível. Então, por isso, essa nova criatura, ela é revestida de um novo corpo, de uma nova natureza. Por quê? Porque antes éramos de Satanás, andávamos no desejo da nossa carne. Agora em Cristo, tudo isso é jogado para trás. Eu não faço minha vontade. Paulo vai dizer, não vivo mais eu. Eu não faço mais a minha vontade. Aí você entra num campo de guerra. Quando uma pessoa se converte, ela entra num campo de batalha. Ela tem batalhas diárias. Por quê? Porque ela passa a lutar contra o pecado. Aquilo que antes não era inimigo, agora passa a ser. O pecado passa a ser o seu inimigo. E uma pessoa que não morreu para o mundo, ela nunca vai conseguir obedecer a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Nunca. Nunca. Ela nunca vai conseguir obedecer a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Por quê, pastor? Porque ela sempre vai estar em conflito com si mesmo e com a doutrina. Porque ela não conseguiu morrer para o mundo. Então ela sempre vai ela vai ter conflito com a doutrina dos apóstolos, com a doutrina de Cristo e com si mesmo. Aí uma pessoa que não converteu, sabe o que ela diz? Não, eu aprendi assim, eu faço assim porque eu aprendi assim, não tem problema. Não é uma questão de um aprendizado. É o que a Bíblia diz. Porque eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então uma pessoa que não morreu para o mundo, ela não consegue obedecer o Evangelho. Por quê? Porque tem outro rei dentro dela. Tem outro rei reinando dentro dela. Por isso, queridos irmãos, a conversão é uma coisa extraordinária. A conversão é colocar um morto vivo. A conversão é pegar alguém que não era, fazer essa pessoa ser. Conversão é isso aqui. O que é converter? Conversão é isso aqui. Você está andando, fazendo a vontade da sua carne, fazendo a vontade do inimigo. Você está ouvindo o inimigo, porque o inimigo também tem uma influência muito grande na vida das pessoas que não têm Cristo. Então, a pessoa está andando nessa direção. Conversão é isso aqui, ó. Vira as costas para Satanás e começa a contemplar Cristo. E obedecer a Cristo. Agora os seus ouvidos não ouvem mais a voz do inimigo. Porque tem outra voz do Espírito Santo falando no seu ser. Aí você passa a ouvir essa outra voz. Quem está entendendo? Então uma pessoa que ela não morreu, o comportamento dessa pessoa nunca muda.
Porque o Espírito Santo não tem liberdade de convencer, porque está cheia de si mesma. Uma pessoa que não converteu, que diz, eu batizei e tal. Hoje é algo propício aqui, porque as irmãs desceu nas águas, confirmando a fé. E há muitos cristãos que estão tomando ceia e não são de Deus. Por isso que eu estou pregando isso. Há muitas pessoas que estão na comunhão e não é de Deus. Não estou falando aqui, em outras igrejas, bem longe. Como você sabe que você converteu? Como você conhece que você converteu? Como você sabe disso, que você é um convertido? Pastor, eu parei de ir na boate. Muitas pessoas não bebem. Eu parei de beber, eu não fumo, parei de beber, de fumar e de ir na boate. Converti. Isso não é conversão, não. Tem muitas pessoas íntegras aí fora que não fuma, não bebe, não vai na boate, não fala palavrão. Portanto, não tem o conhecimento de Cristo. Como você sabe que você é um verdadeiro cristão? Como você sabe que você converteu? Como você está confirmando que você converteu? Como você sabe disso? O que Cristo mudou em você? Desde quando você teve o conhecimento de Cristo, o que é que mudou na sua vida? E você pode dizer, eu sou de Deus. Como você é de Deus? Você veste como um cristão? Você fala como um cristão? Você age como um cristão? Porque tudo isso deve mudar na nossa vida. A Bíblia vai dizer que nós passamos a ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, irmão. Romanos capítulo 8, verso 9. Coloca para nós aí. Romanos capítulo 8, verso 9. Vamos acabar mais cedo hoje, hein? Aleluia. Amém, irmãos? Depois das 10, amém. Vocês não veio orar ontem, vai acabar 10h30. Amém. Nós estávamos orando pela vida dos irmãos, amém? Romanos capítulo 8, verso 9. Lê comigo a igreja toda em peso. Leia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele, não é dele. Se você está fazendo as coisas velhas, aonde está o Espírito Santo que não está te convencendo? Se você está vestindo curto, aonde está o Espírito Santo que não está te convencendo? Se você está usando roupa decotada, aonde está o Espírito Santo que não está te convencendo? Porque deixa aí esse versículo. Se alguém não tem o Espírito, esse alguém não é dele. O Espírito é o Espírito Consolador. Capítulo 16, verso 8 de João. Coloca para nós. 16, verso 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, o que ele faz, irmãos? 1, 2, 3? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convenceu que o que você está fazendo é errado. Ele convenceu que você não pode pegar algo que não é dos outros. Ele te convenceu isso? Tudo aquilo que nós pegamos sem pedir é roubo. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui. Eu sou pregador, sou pastor da igreja. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui nessa noite. Ele está dizendo, eu te convenço. Se não tem um espírito atrás da sua vida te convencendo, você não tem ele. É sinal então do que, pastor? Você não converteu. É sinal que você não converteu. Se você tem facilidade de fazer as coisas antigas que você fazia, você não converteu. O Espírito de Deus não está convencendo você do pecado. Você ainda vê pornografia, você xinga com facilidade, quando você vai comprar roupa, você não escolhe se aquela roupa que você está comprando agrada a Deus, compra qualquer uma mesmo, é a moda. Quando a sua vida não é pautada nas Escrituras. Você está me entendendo o quanto é sério? Você está me entendendo? Hoje, quando nós estávamos batizando, a pergunta é, quando a gente batiza você está disposto a servir o Senhor até a sua morte, na tristeza, na luta,
na peleja, na alegria, sim, nova criatura. De hoje em diante você não passa a fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Sua vontade morreu. O homem, a mulher antiga foi crucificado. Isso é nova criatura. E as pessoas que não foram convencidas pelo Espírito Santo, elas continuam praticando os mesmos pecados. Elas continuam e praticam com facilidade. Você sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não está atrás. Não está na mente convencendo. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando nós temos o Espírito Santo, ele é direcionado na nossa vida em tudo. Ele nos direciona a nossa vida em tudo. Em tudo. Você quer ver? Alguns anos atrás, eu precisava de uma gradinha de churrasqueira. Contei isso aqui há alguns anos. E eu estava num lixão, nós estávamos limpando o lixão, meu patrão pegou um iardo para limpar, e eu achei uma grade. E ele pegou a grade e jogou dentro da van e disse: essa grade, você está precisando de uma grade para churrasco, essa grade dá para você levar. Levei. Eu estava pôs dentro da van e eu levei. Quando chegou lá aonde eu deixo o carro, longe, irmãos, 27 quilômetros da onde que eu estava, da onde que eu deixo meu carro. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou assim: ó, você é roubo. Essa grade não é sua. Eu falei: Senhor, mas estava no lixo. Ele disse: estava no lixo, mas não era seu. Estava no lixo, mas dentro de uma propriedade, não é sua, devolve. Eu 27 quilômetros de volta, ele disse: vai devolver. Eu falei: meu patrão, vou ter que devolver isso aqui. Ele começou a rir na minha cara. Ele disse: o quê? Você vai devolver o lixo? Não, me dá aí que eu vou quebrar ela, pisar, amassar ela com a marreta. Eu disse: não. O Espírito de Deus, eu falei para ele, irmão, o Espírito de Deus mandou eu devolver. Ele falou assim: que é isso? Eu falei para ele: olha, quando nós pegamos algo sem pedir, isso é roubo. E eu peguei, pus na traseira do meu carro e fui lá e deixei de novo naquele local. Depois, 2 ou 3 semanas depois, Deus me deu outra. Novinha, né, amor? Ele está te convencendo? Ele está te convencendo que o filme que você está assistindo, você não pode assistir aquele filme, que tem coisa ali que você não pode ver. Ele está te convencendo disso? Porque ele é o lapidador. Ele não deixa você ver coisas que prejudicam a sua alma, porque é ele que vai te levar aos céus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito, muito sério. E há muitas pessoas que desceu no batismo, e quando essas pessoas desceram no batismo, essas pessoas só foram lavadas, se eu posso dizer assim, ou molhada, né? Não teve transformação, não teve uma mudança. Irmãos, o batismo, a vida com Cristo, ela é inversa daquilo que você vivia. Pensa na vida que você vivia alguns anos atrás, antes de Cristo. O que mudou? Mudou porque eu parei de ir na boate, eu parei de tomar uma. Mas algumas coisas ainda não mudou na sua vida. Você não tem prioridade para as coisas de Deus. Você não lê as Escrituras diariamente. Você quer ver? Você troca Deus por barrelas. Se passar uma final de Copa, você não vem no culto. Você não é cristão, você não nasceu de novo. Você troca Cristo por nada. Não vem falar para mim que você nasceu de novo, trocando Cristo por nada. Coisas banais. Um verdadeiro cristão nunca fará isso, nunca. Você sabe por quê? Ele tem nele o Espírito de Deus, que convence que está errado.
Eu não posso trocar as coisas de Deus para as coisas desse mundo. Não posso. Se eu fizer isso, eu estou dizendo para o mundo que eu não mudei. Eu estou dizendo para Cristo, eu não fui transformado. O teu sangue não mudou. Eu só molhei naquela água, mas eu não fui mudado. Você está me entendendo o quanto é sério? Quando eu falo para vocês aqui, eu já falei várias vezes, eu nunca matei de culto, não. Nunca matei. Não falo de boca cheia, eu não falo isso, porque tem que ter compromisso, irmãos. Nós temos um Deus acima de tudo. Santa Ceia, como que eu vou perder uma Santa Ceia? Mas nada no mundo vai fazer eu perder uma Santa Ceia. Nem a profundidade, nem as alturas, nem principado, nem potestade, nada. Paulo diz assim, ó, nada. Aí eu pergunto você, o que está amarrando você nessa terra? O que está amarrando você longe de Deus? O que está amarrando você longe de Cristo? É hora de desatar as amarras, irmãos. É hora de desatar as amarras. É hora de sair dessa cela. A porta já foi aberta. Jesus já abriu a porta da cela com seu sangue. E Ele está dizendo para você, saia de dentro dessa cela, ou você vai morrer nela. Essa transformação é a mesma coisa de você. Ô pastor, é o seguinte, eu fui levantado de cargo lá na firma onde trabalho. Só que eu fui só levantado. Eu faço a mesma coisa. Não mudou nada. Que cargo você foi levantado? Não mudou nada. Quando você é um trabalhador, você faz o que o patrão diz. Não, agora você é supervisor, muda ou não muda? Agora você é gerente, muda ou não muda? Tem que mudar, irmãos. Tem que mudar. Sabe, irmãos, se a trombeta tocar hoje, muitos cristãos que pensam, eu sou dele, vai ter uma surpresa muito grande. Vai ter uma surpresa muito grande. Hoje eu estava lendo as escrituras, João capítulo 14. Jesus diz assim, ó, aqueles que são meus, eles ouvem a minha voz. E eles não só ouvem a minha voz, eles obedecem o meu evangelho. Eles obedecem o meu evangelho. Então há muitas pessoas que foram molhadas, foram jogadas na água. Aí saiu de lá, continuou vivendo a mesma coisa. Escuta, eu vim cá para dizer para você nessa noite, que você não se converteu. Eu vim cá nessa noite dizer para você que você precisa ter um encontro com Cristo. A sua vida precisa ser mudada. Eu vim cá nessa noite dizer para você aqui, que se você não fizer isso rápido, você vai ficar aqui nessa terra. Então essas pessoas foram molhadas, não teve um experimento de uma nova vida em Cristo Jesus. E por não seres nova criatura, não deixou a velha natureza. Mentia quando não era cristão, mente agora brincando e rindo. Ainda faz piada. Aí eu pergunto vocês, mudou? Teve mudança? Quando eu estava no mundo, eu tinha uma dupla sertaneja no Brasil. Cheguei a gravar CD lá. Cheguei aqui, eu converti, irmão. Foi difícil? Todo dia matando um dinossauro, um gigante? Mas eu converti. Todo dia matando um urso, um leão?
Fazer o quê, irmãos? Eu não quero voltar para a vida que eu vivia. Eu não quero viver a vida que antes eu vivia. Então eu preciso de ter uma vida nova, novas experiências com Cristo. Amém, queridos irmãos? Então, nenhum homem pode pertencer a Cristo se não renunciar à sua própria vontade. Ele chega a dizer assim, ó, aquele que ama o seu pai, não são palavras minhas não, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, os seus filhos, mais do que eu, ele não é digno de mim. Se ama mais do que a mim, ele não é digno de mim. Há uma mudança a ser feita. Coloca 1 de João 2,4. 1 de João 2,4. A igreja lê comigo. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é um, e nele não está a verdade. A verdade hoje aqui pode ser traduzida como Cristo e como o Espírito de Cristo. Quem diz, eu conheço, mas eu não estou guardando os seus mandamentos. Primeiro, a Bíblia identifica essa pessoa como mentiroso. E diz mais, o Espírito de Deus não está nele. Cristo não está nessa pessoa. A sua vida que você está vivendo não condiz com aquilo que você diz. Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos ver? Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou, vamos lá, 1, 2, 3? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa vida que eu estou vivendo não é minha. Essa vida que agora você tem não é sua. Então, eu volto a repetir. Como você sabe que você é nova criatura? Como você sabe que você ainda não é um escravo? Porque a Bíblia chama aquelas pessoas que não pertencem a Ele de escravo. Escravo. João capítulo 16, verso 24. Evangelho de João 16, 24. Lê comigo. 1, 2, 3. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Muitas coisas não acontecem, sabe por quê, irmão? Deus não ouve a oração de pessoa mundana. E quando eu falo de pessoa mundana, é pior ainda uma pessoa que conhece a Cristo e não obedece o Evangelho. A Bíblia chega a dizer, seria melhor que não conhecesse, que conhecendo não obedecer. Vou mostrar um versículo para vocês. Aonde se encontra esse versículo? Hebreus capítulo 6. Versos primeiro. A gente vai ler alguns versos. Eu quero que toda a igreja olhe e veja. Lê comigo. 1, 2, 3 e... Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, obras mortas ou de fé. Tem pessoas que é desse jeito, irmão. Ah, pastor, sabe qual é o meu problema, pastor? Aquele pecado de quando eu tinha 12 anos de idade, irmão. Vamos crescer na fé. Olha o verso 2. Presta atenção no que vai acontecer, olha o verso 2. E da doutrina do batismo, e da posição de mão, e da ressurreição dos mortos, e do juízo. Paulo estava perdendo muito tempo ensinando os judeus
todas essas coisas. É de gente, vocês têm que crescer. Vocês têm que crescer na fé. Eu preciso pregar coisas novas para vocês, você precisa crescer. Mas como eu faço isso? Vocês estão no rudimento da primeira doutrina. Olha o que vai dizer no capítulo 3. O verso 3. E isto faremos se Deus permitir. 4. Porque é impossível, presta atenção, agora eu quero que você lê, eu nem vou ler. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Sim. Continua. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e que recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Conhece, não obedece, você está colocando o nome de Cristo ao virtupério, desonrando o nome de Cristo. Isso é sério, irmãos. A hora que Jesus aparecer, fala assim, eu vou. Eu falei assim, vai, mas você vai ser julgado, porque você não estava vivendo digno do meu nome. Você vai, mas você vai ser julgado e condenado, sabe por quê? Você estava fazendo coisas que não me agradam, até nos dias de hoje. Vai, mas vai ser julgado, sabe por quê? Você não se converteu. Você é ligado às coisas velhas, às suas coisas antigas. Você não tem o meu filho Jesus em prioridade na sua vida. Você vai para onde? Você quer ir para onde? Desejando as coisas do mundo, você quer ir para onde? Vai. Aí ele vai dizer, afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. João 14. João 14. João, capítulo 14. O que está dizendo? O 14, o verso é o verso, desculpe, 14. 21, 14 e 21. Lê comigo. Pare um pouquinho. Aquele que tem os meus mandamentos, a minha doutrina, a doutrina dos apóstolos, e guarda consigo, esse me... É simples, irmão. Evangelho é algo tão simples. Até um louco vai entender. Até um louco entende isso aqui. Eu amo, então eu guardo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Vai lá agora. E aquele que me ama será amado de meu? E eu amarei e me manifestarei a ele. No dia da redenção. Ele manifestará na vida daquele que guarda os seus mandamentos. Aquele que diz assim, eu tenho prioridade na minha vida, Cristo. Cristo. Eu falo isso, não com alegria, porque a minha vontade é de ver cada homem que está aqui dentro, um obreiro, um pastor, homem que possa olhar e dizer assim, esse aí é um verdadeiro servo de Deus. A minha vontade é que todos tenham um conhecimento correto de Cristo. Às vezes, eu venho aqui e prego uma palavra assim tão calma,
Ah, pastor, por que você não pega uma palavra pentecostal para nós perder a chinela aqui dentro? E depois você vai para sua casa e continua vivendo a mesma vida? Que pentecostalismo é esse que não trouxe mudança? O conhecimento de Cristo, o conhecimento precisa nos constranger, irmãos, a viver uma vida nova. Paulo chega a dizer assim para Timóteo. Abre comigo, 2 Timóteo. Timóteo, a carta de Timóteo. Capítulo 2, verso 1 até o verso 5. A igreja vai ler bem calmamente, vamos entender as escrituras. Olha o que está dizendo. 2 Timóteo 2, verso 1 ao 5. Tu, pois, meu filho, na graça que há em Cristo. O que está dizendo aqui? Fortifica na graça. Volta aí, irmão. Filho, eu falei filho, é meu filho. Fortifica na graça que há em Cristo. Como a gente vai fortificar na graça se nós não tem tempo para Deus? Como nós vamos fortificar no conhecimento de Cristo se nós não quer orar, não quer participar das coisas de Deus? Pedro chega a dizer assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens. Parem um pouquinho. Preciso de obreiro aqui, irmãos, diáconos. Uma igreja do porte da nossa aqui, ela precisa no mínimo 3, 4 diáconos. O Espírito de Deus não está te convencendo que você precisa ser um homem de Deus. E não é o pastor que escolhe diácono, não. É a igreja. Aqui que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para ensinar os outros. Ao verso 3. Tu, pois, é o seu nome. O que é militar? É o que aconteceu hoje no batismo. A irmã Kessia disse: olha, pastor, eu estou dando o meu nome. Põe meu nome. Deus, Jesus, eu estou dando o meu nome. Escreve meu nome aí, eu vou lutar essa guerra, essa peleja. Então, ela é revestida de uma armadura de Deus. Vai dizer Efésio. Ela é revestida de toda a armadura de Deus. Como um soldado, espada, escudo, vestimenta real. E começa então essa batalha. Aí eu pergunto a você: aonde está a sua espada, a sua batalha, irmão? Como servo de Deus. Você foi chamado, escolhido por Deus. Você não pode viver uma vida, irmão, morta nas obras da sua carne. Você precisa reviver, irmão. Milita. Ninguém que milita embaraça com as coisas, verso 4. Ninguém que milita embaraça com as coisas dessa vida. Eu não embaraça, por quê? Porque eu quero agradar aquele a quem eu alistei, eu dei meu nome a ele. Eu quero agradar a ele. Então isso já não importa para mim. Ao verso 5, lê com voz alta, toda a igreja. Ao verso 5, 1, 2, 3. Agora virou para nós, Timóteo, essa aí você militou. Agora se alguém, quem que está falando? Para a igreja. Se alguém aí militou, ele está dizendo, se alguém também milita
não é coroado se não militar legitimamente. Eu estou dando com a minha própria vontade. Eu não estou indo por esforço de homens. O Espírito de Deus que está me levando a militar essa batalha. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Irmão, você não veio forçado, você não converteu forçado. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse: ó, vai aceitar Jesus ou vai morrer. Ninguém fez isso, irmãos. Você deu o seu nome por livre, espontânea vontade. Aí a pergunta dele agora é: por que você não está lutando? Por que você não está militando? Por que você está com a sua espada com a ponta para baixo? Levanta ela. Como servo, como soldado. Levanta a sua espada. Deus te chamou para lutar. Deus não chamou você para ficar sentado. Santo, 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 santo és tu, Jesus. A tua igreja ouve, Jesus. Fala, meu Deus. Não embaraça, não se mistura, irmão. Meu Deus. Ei, coroado! Eu estou falando para pessoas coroadas. Ei, ele colocou uma espada nas suas mãos. E ele disse: agora vá para essa guerra e guerreia. Aleluia, aleluia, Jesus. Deus querido, aleluia. Mas em princípio não embaraça com as coisas deste mundo. Solta as amarras. Solta as amarras. Não deixe as coisas desse mundo embaraçar a sua vida. Solta as amarras. Deixa Cristo caminhar contigo. Deixa Cristo te coroar. Solta as amarras. Deixa o inferno ver a espada que está na sua mão, irmão. Se é que você tem espada, eu terminei. Eu vou terminar com um versículo aqui no capítulo 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. O que está dizendo? Eu quero que você lê com empolgação. Lê com empolgação. 1, 2, 3. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ele está dizendo: prova você mesmo. Você não precisa de ninguém, irmão, provar você. Prova você mesmo se você está na fé ou não. Examina você mesmo. Tem dia, irmão, que eu brinco com essa mulher minha. Eu falo: eu não posso embaraçar aqui, eu não posso embaraçar ali, eu não posso. Eu pareço um louco, irmão. Mas é assim que a Bíblia diz, que nós somos loucos mesmo para as coisas de Cristo. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode. Ele disse: não sou eu, é ele que disse que não pode. Ai, você é um extremista. Não, irmão. Tudo vale nessa terra para alcançar a salvação, o reino de Deus. Tudo nessa terra vale. Examinai, pois, a vós mesmo. Se permaneceis, provai-vos a vós mesmo. Aí o que ele diz? Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Você não sabe que você tem o conhecimento que Ele está aí? É você que sabe. Como? Provando. Como essa prova? É provando se você deixou as coisas do mundo, se você deixou aquela vontade carnal, se você deixou aquele pecado que você cai todo dia. Ele está dizendo: prova você, examina você. Você está em Cristo? Ele está dizendo: examine você a si mesmo. Aí ele diz mais, olha o que ele diz: ou não sabeis quanto a vós mesmo, ou você não sabe, você mesmo, que Jesus Cristo está em você. Você tem o conhecimento. Aí ele diz: a não ser que já estáis, que você já foi reprovado.
que Deus não está em você e você já está fora do reino. Não está tendo convencimento do Espírito, não tem nova criatura. Pastor, estou vivendo a vida antiga dentro da igreja. Estou vivendo um mundão dentro da igreja. Sai daqui, ouve música do mundo sem problema. E dança até um funkinho, dou até uns pulinhos. Sai daqui, pastor, eu assisto filme que tem cenas ilícitas. Eu saio daqui, pastor, e contar para o senhor. Se não acaba esse culto rápido, eu tenho algo para fazer lá em casa. Eu quero que termine. O que ele está dizendo? Tem que ter um encontro verdadeiro. Na presença dele, há prazer e delícia. Vou terminar com um versículo. Hebreus, capítulo 12. Tem como pegar esses trenzinhos aqui e enfiar aqui? Não, agora eu sou organizadinho com esse negocinho. Fica bonitinho. Pode colocar? Fica bonitinho, né, irmão? Quando fica organizadinho. Azulzinho e tal, o trenzinho fica... Assim. Escuta. Ontem nós tivemos aqui vigília. Tinha pessoas que estavam trabalhando, não pôde vir. Teve pessoa que estava dormindo, não pôde vir. Teve pessoa que estava assistindo televisão, não pôde vir. Teve pessoas que estavam doentes, não pôde vir. Teve pessoa que estava com preguiça e não pôde vir. E teve pessoas que vieram. Esse jovem aí está tudo orando. Esses meninos aí está tudo aqui ontem. Pensa nos meninos de Deus. Eu pergunto você aqui, as nossas orações aqui, está aqui, ó. As nossas orações aqui são escassas. É ou não é? E não é só nessa igreja não, é no mundo inteiro. Aqui ainda tem jovem, ó, começou a orar, né? Graças a Deus. Mas no mundo inteiro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde estava você? Qual a prioridade de ontem? Nós estávamos aqui gemendo, irmão. Difícil. Gemendo. Aí aqueles que João diz assim, ó, aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Aí termina dizendo algo aqui tremendo. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Lê? Seguir, não, deixa aí, irmão. Seguir a paz com todos. Você tem paz com todo mundo? Com quem que você está tendo entrever? Com quem que você está com vontade de pegar o pescocinho e apertar? Ele está dizendo, tenha paz com? Porque se você não ter paz com todos, não adianta correr para a oração. Aí ele chega a oração, tenha paz com todos e santifica. Por quê? Porque sem ela, sem a santificação, você não verá a Deus. Você não vai chegar perto de Deus. Se você não santifica, Deus não reconhece você. Como assim? Deus não reconhece pessoas não santificadas. Quando a pessoa não é santificada, a carne está reinando na vida dela. E ele termina no verso 5, no 15, dizendo desse jeito, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando no seu coraçãozinho venha te perturbar. Por quê? Por ela, muitos, raiz de amargura. Não, pastor, eu não vim ontem porque a irmã estava aí. O meu espírito com ela não bate. Onde que ela vai, eu não gosto. Eu não vim, pastor, porque o fulano estava lá. O meu espírito não bate, eu não gosto, irmão. Se tem algo na sua vida assim, João disse que o Espírito de Deus não está nele. Eu podia terminar aqui com Provérbios capítulo 6, que ele diz assim, o fofoqueiro,
ele é patrocinado pelo diabo. Ele leva a vamos ler? Eu gosto de ler, mas não dá tempo, né? Acabou. Ele diz assim, a provérbio vai dizer assim, que aquele que fofoca, sai levando contenda, ele sai semeando a semente do inimigo. Ele é semeador do reino do diabo. Não tem ninguém aqui que semeia. Isso aí tem, irmãos? Notas? Igreja? Notas igreja? Vamos lá? Notas igreja? Bem longe. É isso. Os irmãos podem lavar as mãos para nós fazer. Participar da Santa Ceia. Como que você sabe que você é convertido? Hoje você vai ficar com essa. Foi o Senhor que mandou trazer essa palavra ao seu coração. Amém? Vamos celebrar a Santa Ceia. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23. Hoje teremos na comunhão, eu deixei de anunciar na comunhão passada, peço perdão, a irmã Maiara, que está participando da comunhão. Amém, irmãos? Ela conversou com a gente, está participando. Esqueci de anunciar o mês passado. Ela está em comunhão com esta casa, com esta igreja. Quero também dizer a alegria no nosso coração, né? Expressar a alegria do nosso coração. De preocupar com isso, viu, irmã Maiara? Muito importante. A Késia, não é Késia não, quem falou Késia? Késia. Fique de pé, irmã Késia. Essa menina, ela chegou e pouco tempo, e ela dizia, eu quero ser cristão, quero seguir a Cristo, quero servir meu Senhor. E falou, pastor, eu quero batizar. Eu falei, tá frio. Ela disse, não tem problema. Né? Com ela também, a irmã Giovana. A irmã Giovana chegou já pondo fogo no arraial. Fique de pé, irmã Giovana. Né? Chegou correndo para a oração. Está aqui em todas as orações da igreja. Já trouxe muito jovem para a oração. Deus é na sua vida, irmã Giovana. Também ela disse, pastor, eu quero batizar. E nós fizemos aqui um discipulado. Foi uma benção, né? Apresentamos Cristo dentro das Escrituras, no discipulado para eles. E decidiram batizar hoje. A água não estava tão gelada, né? Estava até boa. Estava até saindo fumaça, não estava, irmã? E a gente batizou. Foi uma bênção. Foi uma bênção. E já fiquei sabendo hoje que tem outra pessoa que quer batizar também. Outro jovem aí está querendo batizar. Amém? E eu quero dizer para a irmã Kessia, a irmã Giovana, fica firme. Venha o que vier, fica firme. Aqui, de joelho, na casa de Deus, que a gente fortifica para a guerra.